Olá, alunos! Este vídeo vai falar do último trabalho do ano de 2021, trabalho do módulo C, fase 2, e este é o portfólio geral, tá ok? Portfólio que teve início no dia 8/11 e o término para entrega até o dia 31/1 de janeiro. Este portfólio geral é para os alunos que estão cursando as matérias Aspectos das Humanidades na Educação Física e Crescimento e Desenvolvimento Motor, Esportes Complementares e Exercício Físico e Envelhecimento, Esportes de Rendimento, Esportes Individuais e Estudos das Relações Étnicas Raciais Afro-Brasileiras, Africanas e Indígena. E as matérias Educação e Trabalho e Libras. Tá ok? Então veio um portfólio geral com um breve texto que eu resumi e trouxe para vocês e depois o desenvolvimento a produção do trabalho, tá ok? Então vamos ao tema. O enunciado fala: turismo, esporte e cultura formam um pilar fundamental no desenvolvimento econômico e social. Turismo compreende as atividades realizadas durante as viagens estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidades de lazer, negócios ou outros. Segundo a OMT, Organização Mundial de Turismo, o setor de turismo apresenta 7,9% do PIB nacional e é responsável por melhorias em toda a estrutura da região. Junto ao turismo, o esporte incrementa prosperidade econômica, gerando empregos e aumentando os níveis de qualificação direta e indireta dos envolvidos. No campo social, as contribuições são ainda mais positivas, formando a criação de vínculo de grupos socialmente econômicos distintos através da prática desportiva. A cultura, além de ter um papel importante em diversos setores sociais, também reflete de forma significativa na área econômica, responsável por 2,6% do PIB no país. A cultura não se restringe a museus, galerias e teatros. Se estende a filmes, oficinas e outras atividades de baixo custo ou até gratuitos, atingindo diversas camadas sociais. Então, falando um pouquinho da importância desses três aspectos em uma sociedade, o aspecto do turismo, do esporte, da cultura e seus benefícios para a região, para o país, a partir dos eventos, o investimento que é feito e o benefício direta ou indiretamente dentro da sociedade. Partindo como base dessa leitura, vocês irão realizar a produção falando sobre o turismo, o esporte e a cultura na sua cidade ou região. Isso será realizado em um formato que está muito crescente ultimamente na internet, que é o podcast. O que é o podcast? Nada mais é do que a gravação de um áudio a partir de temas pré-selecionados, onde vocês irão relatar um pouquinho, no caso do turismo, esporte e cultura na cidade ou região de vocês. Bom, a gravação ela poderá ser realizada pelo celular, por exemplo, e terá uma estrutura pré-determinada. Essa estrutura veio por etapas, tá ok? Então vamos à primeira etapa. A vinheta de abertura. Essa vinheta vocês poderão pesquisar na internet. Existem sites específicos com várias vinhetas, que é um som peculiar, característico que vocês deverão escolher para conter no podcast de vocês. Então, primeiro, vinheta. Segundo,
apresentação do tema, que deverá ter em média de 30 segundos. Terceiro, a vinheta do bloco 1. Essas vinhetas podem ser a mesma vinheta. O quarto, bloco 1, conhecendo a cidade, duração de 40 segundos a 1 minuto. Quinto, vinheta do bloco 2. Sexto, bloco 2, turismo, de 40 segundos a 1 minuto. Sétimo, vinheta do bloco 3. Oitavo, bloco 3, esporte, de 40 segundos a 1 minuto. 9, vinheta do bloco 4. 10, bloco 4, cultura, de 40 segundos a 1 minuto. 11º, despedida, de 15 segundos. E o 12º, vinheta de encerramento, tá ok? Então veio com essa pré-estrutura selecionada, onde vocês deverão gravar de uma forma contínua, e o tempo desta gravação, deste podcast, deverá ter no mínimo 3 minutos e no máximo 5 minutos. A apresentação, que é o primeiro tópico desta estrutura. Vocês irão falar o seu nome, o nome dos participantes, o RU, a cidade que vocês falam e o conteúdo que será abordado. Depois vem a vinheta e depois conhecendo a cidade. Contextualização sobre sua cidade, o nome dela, o estado, o ano que ela foi fundada, a quantidade de habitantes, por exemplo, a atividade econômica que gira em torno dessa cidade e as curiosidades da cidade. Vinheta novamente. Depois, o turismo. Abordar o turismo na sua cidade ou região, se existe algum ponto de turismo, algo conhecido, as principais atividades relacionadas a este setor, festas ou eventos típicos e pontos turísticos. A vinheta. Depois, esportes. Abordar o desenvolvimento do esporte na cidade, as atividades relacionadas a este setor, se há equipes ou atletas em destaques nacionais, regionais ou até mesmo internacionais. A vinheta. Depois, cultura, abordar o desenvolvimento cultural na sua cidade, as principais atividades relacionadas e desenvolvidas neste setor. Se há artistas locais em destaques nacionais, regionais ou internacionais, se existe eventos culturais ou pontos culturais turísticos na cidade. Então esse segue a explicação mais ou menos de como será a estrutura do podcast de vocês. Aqui no AVA de vocês tem um modelo que vocês poderão ir preenchendo, que ele vai acabar se tornando um roteiro. Esse roteiro vocês poderão estruturar e ler na hora de gravar este áudio, que é o podcast. Não precisa ser decorado, por exemplo. Então, aqui no AVA de vocês, a partir deste roteiro, vocês irão fazer a pesquisa anterior, preencher este roteiro, e aí acaba ficando mais fácil na hora de gravar o podcast, tá ok? Com o vídeo, com o áudio gravado entre 3 e 5 minutos, vocês irão gravar em formato MP3 e a postagem em trabalhos 1 deverá ser deste áudio de 3 a 5 minutos e deste roteiro pré-selecionado, que vocês irão preencher com as informações da sua cidade ou região, e os 2 documentos deverão ser postados em trabalhos 1. Lembrando que o trabalho pode ser feito em grupo de 1 até 4 participantes, onde as etapas de 1 a 12 deverão ser distribuídas entre todos os participantes, tá ok?
Depois de postado esses 2 documentos em trabalhos 1, vocês irão em trabalhos 2, que é a apresentação, e deverão agendar através deste link a apresentação de vocês, como vocês já estão fazendo anteriormente, e nesta data e hora marcada, você e os participantes do seu grupo deverão relatar como foi o desenvolvimento do trabalho, a pesquisa que vocês fizeram, se foi pela internet, se vocês foram conhecer os locais na cidade para adquirir esse conhecimento e brevemente relatar todo o desenvolvimento deste trabalho. Tá ok? Então, este é o trabalho desta nova fase, deste novo módulo C, fase 2, e com data final até o dia 31 de janeiro. Me deixo à disposição para quem tiver alguma dúvida ou dificuldades e até a próxima.